Em 1980, um Porsche 935 entrou na pista com uma maçã arco-íris pintada na lateral. A Apple ainda não era a Apple. O Porsche já era o Porsche. E ninguém, nem na imprensa especializada, nem dentro da própria Stuttgart, entendeu que aquele adesivo era a primeira ponte entre motor e silício. Hoje, em 2026, em Laguna Seca, o mesmo desenho volta à pista. E a história entre essas duas marcas é melhor do que qualquer comercial. Jacksonville, Flórida. Início dos anos 70. Numa concessionária Porsche chamada Brumos, o nome vinha de um código de telegrama da década de 50. Um homem chamado Peter Gregg construía algo que ninguém na Alemanha tinha pedido. Gregg corria, vendia, preparava e pilotava os próprios carros. Não era um piloto cliente, era um piloto fundador. Peter Gregg tinha 39 anos em 1979, formado em Harvard, Marinha Americana, alemão fluente, o que o tornava um interlocutor raro entre o paddock americano e a engenharia alemã. Apelido na pista, Peter Perfeito. Não era ironia. Era o homem que ganhava 7 títulos da IMSA antes de qualquer concorrente entender o que tinha acontecido. Para entender o que aconteceu em 1980, é preciso entender uma regra silenciosa do motorsport até aquela década. Patrocínio em corrida vinha de 3 caixas: petróleo, pneu e cigarro. Goodyear, Shell, Marlboro, Gulf. Categorias de produto que casavam com o esporte de forma óbvia: combustível, fricção, vício adulto. Tecnologia não era categoria de patrocínio. Computador não patrocinava nada porque computador, em 1979, não vendia para o público. Era equipamento de empresa. Do outro lado do país, em Cupertino, Califórnia, uma empresa chamada Apple Computer Inc. tinha pouco mais de 3 anos de vida. Em 1979, faturou 60 e poucos milhões de dólares. Número grande para uma startup, número minúsculo para qualquer cotista de motorsport sério. Fonte: relatório anual Apple, FY 1980. O Apple II vendia bem. O Macintosh ainda não existia. Steve Jobs tinha 24 anos. E aqui começa a parte que a história oficial gosta de simplificar. A versão press release diz: Apple e Porsche têm uma parceria histórica de design. A versão que o press release omite: em 1979, a Apple não tinha caixa, não tinha categoria, não tinha precedente. A decisão de bancar uma livery em Le Mans não foi uma estratégia de marca, foi uma aposta individual. O carro estava pronto. Porsche 935 K3, evolução do 935 base, Turbo Flat Six, mais de 750 cavalos em modo qualifying. Fonte: Porsche Motorsport Press Kit. Carro de Le Mans, carro de IMSA, carro de Daytona. Mas o carro precisava de patrocinador para a temporada 1980, e o patrocinador anterior tinha caído. Para entender o peso técnico desse carro, vale uma pausa. O 935 K3 era a evolução privada de um conceito da própria Porsche, levada adiante pela Kramer Racing, daí o K3. A carroceria virou um envelope de fibra de vidro estendida, com a aerodinâmica empurrada ao limite do regulamento Grupo 5. Por baixo, o motor Flat Six refrigerado a ar com 2 turbos KKK em série entregava potência num gráfico que parecia degrau, não rampa. Pilotar um 935 K3 em chuva era um exercício de fé. Pilotar bem então era arte. E foi nesse carro, não num GT confortável, num míssil de 750 cavalos, que a maçã arco-íris da Apple foi pintada. A virada acontece numa ligação. Os arquivos da Brumos descrevem o momento como uma chamada do norte da Califórnia que ninguém esperava. Fonte: livro Brumos, 50 Years of a Racing Legacy, capítulo sobre temporada 1980. Steve Jobs, em primeira mão, queria saber se o time de Peter Gregg toparia rodar a temporada com a logo da Apple Computer Inc. A maçã arco-íris desenhada por Rob Janoff em 1977,
pintada nas laterais do 935. Por que Jobs ligou? Aqui as fontes divergem. A biografia oficial de Walter Isaacson cita o capítulo de Patrocínios anos 80 e descreve Jobs como fascinado pela ideia de ver a maçã da Apple num objeto que se movesse rápido o bastante para virar imagem em movimento. Fonte: Isaacson, Steve Jobs, 2011. A versão menos romântica vem do próprio Jeff Zwart, fotógrafo e piloto que era, naquela época, um dos elos informais entre a cultura tech do Vale do Silício e o paddock Porsche da Costa Leste. Zwart, em entrevista ao Petrolicious décadas depois, foi específico. Steve queria que a marca andasse. Não andasse num catálogo, andasse de verdade. A 320 km/h. Fonte: Petrolicious, entrevista, Jeff Zwart, 2018. Era o oposto da lógica corporativa de patrocínio. Era um designer entendendo o que outro designer estava fazendo. A Porsche Stuttgart recebeu a proposta e recusou, pelo menos 2 vezes. A hierarquia alemã da Porsche AG, naquele momento, mantinha um padrão estético quase militar para liveries de fábrica e de times semi-oficiais como a Brumos. Branco, vermelho Bahia, preto. Listras retas. Logos pequenas. A maçã arco-íris, com 6 faixas de cor saturada, era, nas palavras anônimas registradas pelo arquivo Brumos, colorida demais para um carro de corrida sério. E é aqui que Peter Gregg entra com o peso de quem corria e ganhava, no DNA da marca. A Brumos, tecnicamente, era uma operação privada. Não precisava da bênção total de Stuttgart para escolher o lado de fora do carro. Precisava, sim, manter a logo da Porsche intacta. E manteria. Mas a livery de patrocinador era a decisão da equipe. Gregg comprou a briga internamente, defendeu o cheque da Apple e bateu o martelo. A maçã iria pintada. Vale entender o que é uma livery, no vocabulário do motorsport. Livery não é adesivo, não é decoração. É o traje do carro. É como o uniforme de um time de futebol, mas pintado a aerógrafo, mão a mão, em painéis de fibra que serão trocados depois de cada acidente. A livery 1980 da Brumos foi pintada por uma equipe de Jacksonville que precisou refazer a maçã 3 vezes para conseguir o degradê de cor sem que a tinta lascasse no calor de Daytona. Em janeiro de 1980, em Daytona, o carro entra na pista pela primeira vez com a logo arco-íris. Às 24 horas de Daytona. Categoria GTX. A Brumos termina a corrida, e a fotografia daquele 935, com a maçã na lateral, começa a circular nas revistas de motorsport americanas. Road and Track. Car and Driver. Não como manchete. Como nota de rodapé. Quem é esse patrocinador novo? E aqui é onde começa a parte que ninguém previu. A imagem do 935 com a maçã arco-íris se espalha de uma forma que não tinha marketing por trás. Não havia plano de mídia, não havia agência cuidando do clipping. A foto vira meme de paddock antes da palavra meme existir. Mecânicos, jornalistas, fotógrafos amadores, todos fotografavam aquela lateral. Era estranho o suficiente para ser memorável. Era bonito o suficiente para ser desejável. E sem ninguém ter planejado, a Apple acabou recebendo, em 1980, o tipo de exposição editorial que dinheiro nenhum compra. A exposição que vem do estranhamento honesto do público. Vale dizer que o termo branding, como categoria estratégica corporativa, ainda estava sendo formado naquele momento. As escolas de negócios de 1980 não tinham cadeira específica de gestão de marca. O que a Apple, sem querer, fez através do 935 da Brumos foi um experimento involuntário do que o branding viria a ser na década seguinte. Um símbolo aplicado a um objeto em movimento, observado por uma audiência que não esperava a aproximação. Tecnologia colada à máquina mais analógica que existe. Um motor a combustão a 8.000 RPM. Junho de 1980, Le Mans, às 24 horas. O 935K3, com a livery Apple, atravessa o Atlântico para correr a corrida mais dura do calendário mundial. Categoria
IMSA GTX. O carro larga, roda forte, lidera a classe em alguns trechos. E quebra. Problema mecânico no turbo na 14ª hora. Abandono. Não é o pior tipo de fim em Le Mans. Le Mans engole metade do grid todo ano. Mas a temporada 1980 da Brumos, que tinha começado com tanto peso simbólico, vai descarrilar de uma forma que nenhuma planilha de patrocínio antecipou. Novembro de 1980. Peter Gregg dirige na rodovia US-1, na Flórida, indo para um treino em Road Atlanta. Acidente de trânsito comum, não na pista, na estrada. Trauma craniano. O médico que o atende constata uma lesão na visão, duplicação permanente do campo visual. Um piloto profissional não dirige assim. Não em IMSA, não em Le Mans, não em lugar nenhum. E aqui a história precisa ser contada com o cuidado que Peter Gregg merece. Em dezembro de 1980, dias depois do diagnóstico, Peter Gregg morre. As notas oficiais da imprensa da época falam em morte súbita. As biografias posteriores foram diretas. Gregg tirou a própria vida. Tinha 40 anos, deixou esposa e 2 filhos, deixou uma equipe campeã. Não vou romantizar o fim, não cabe. O que cabe registrar, porque a lente Vintomos exige conflito real, é que a história desse Porsche, dessa livery e desse patrocinador da Apple não pode ser contada sem o homem que comprou a briga lá no início. Sem Peter Gregg, a maçã arco-íris nunca teria entrado na pista. Foi ele que segurou a barra contra Stuttgart. Foi ele que abriu a porta para que tecnologia pela primeira vez virasse categoria de patrocínio em motorsport sério. A temporada continua. A Brumos termina o ano de 1980 com pilotos substitutos. O contrato com a Apple, que era de uma temporada, não é renovado. Steve Jobs estava, naquele momento, no meio do desenvolvimento do projeto Lisa, do projeto Macintosh, e da preparação para o IPO da Apple, que aconteceria semanas depois, em dezembro de 1980, transformando Jobs num multimilionário de papel aos 25 anos. O motorsport sai do radar. A imprensa especializada da época, é justo dizer, tampouco entendeu o que tinha acontecido. As notas de obituário de Peter Gregg na Sports Car Magazine e na Auto Week de janeiro de 1981 falam do piloto, dos títulos, da Brumos. Mencionam a temporada, mas não tratam a Livery Apple como personagem da história. Por que tratariam? Em 1981, Apple ainda era empresa de computador. Não era cultura, não era ícone. Era uma palavra de 5 letras que aparecia entre outras palavras de 5 letras numa lista de patrocinadores. O peso simbólico veio depois, e veio de fora do motorsport. O IPO da Apple, em 12 de dezembro de 1980, levantou cento e poucos milhões de dólares, o maior desde a Ford em 1956. Fonte: SEC Filings Apple Inc., dezembro 1980. De repente, a Apple não era mais a empresa pequena que precisava bancar uma livery para aparecer. Era uma empresa de capital aberto, com obrigações com acionistas, com um departamento de marketing nascendo. Patrocínio em motorsport, naquele tipo de organização, vira linha de orçamento que precisa ser justificada. E há uma camada educativa nessa transição que vale registrar. Quando uma startup vira empresa de capital aberto, ela perde a capacidade de tomar decisões baseadas em paixão individual de fundador. As decisões passam a precisar de comitê, de justificativa, de relatório trimestral. A Apple de 1979, que ligou para a Brumos por uma ideia individual de Steve Jobs, deixa de existir em dezembro de 1980. A nova Apple, pública, não toma esse tipo de decisão, e é por isso que o patrocínio não foi renovado. Não foi falta de resultado, foi mudança estrutural na natureza da empresa. Steve Jobs, ele mesmo, sairia da Apple 5 anos depois, em 1985, depois de uma briga interna com o board. Voltaria em 1997 para reerguer a empresa. E é nesse retorno, e na década seguinte de iPod, iPhone e iPad, que a Apple recompõe o tipo de cultura de marca que existia naquela ligação de 1979 para a Brumos.
A linha entre a Apple Startup de 1980 e a Apple Fenômeno Cultural de 2010 passa por aquele 935, mais do que a história oficial reconhece. E o 935K3 com a Livery Apple vai para a coleção. Vira peça de museu da própria Brumos. Pelos 20 anos seguintes, fica como uma curiosidade do paddock, o carro estranho, da temporada estranha, do ano que a Brumos perdeu o Peter. Pula para o início dos anos 2000. Pebble Beach, Concours d'Elegance. Os 935 começam a ser revisitados como objetos de arte automotiva, não apenas como carros de corrida. Colecionadores americanos pagam 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por exemplares originais. E entre todos os 935 que existiram, e foram poucos, talvez 40 no mundo, o da Livery Apple começa a ser tratado de forma diferente. Aqui é importante fazer uma pergunta crítica. O patrimônio Apple Porsche é real ou é uma construção pós-fato? A resposta honesta é: ele foi construído. Em 1980, ninguém na Apple e ninguém na Porsche tratava aquela livery como um marco da história das duas marcas. Era uma temporada de patrocínio que terminou com tragédia. O patrimônio nasce depois, quando o design da maçã arco-íris vira ícone, quando a Porsche entende o valor cultural da Brumos, quando o Motorsport descobre que a Apple existiu na pista. E aqui, Jeff Zwart volta. Zwart, hoje com mais de 70 anos, é o sujeito que costura essa história há 4 décadas. Cinegrafista premiado em Cannes pela publicidade. Piloto vitorioso em Pikes Peak. Várias vezes campeão da categoria com Porsche. Diretor de comerciais que rodaram para Porsche e para Apple, em décadas diferentes, em projetos não relacionados. E narrador informal de uma história que ele viu nascer quando era assistente de estúdio em Cupertino. A leitura crítica que Zwart deu ao Petrolicious é a mais útil para o nosso documentário. Citação: a história Apple Porsche não é sobre 1980. É sobre o fato de que duas marcas, em décadas diferentes, descobriram que design industrial e identidade de produto são a mesma coisa. O 911 e o iPod compartilham a mesma filosofia, forma que sobrevive a gerações. Fonte: Petrolicious, 2018. Zwart está certo e está errado. Está certo no diagnóstico estético. Está errado em apagar Peter Gregg do enredo. Sem o Gregg de 1980, não há Livery de 1980. Sem Livery de 1980, não há patrimônio nos anos 2000. O design não andou sozinho, e aqui a história anda mais. Em 2019, a Porsche entra na Fórmula E. O carro é o Porsche 99X Electric. Bateria, motor elétrico, software, telemetria em tempo real para a engenharia em Stuttgart e Weissach. Carros que, em algumas funções de gerenciamento de bateria, rodam código com origem em frameworks de aprendizado de máquina, categoria de tecnologia que, em 1980, simplesmente não existia. A ponte entre o 935K3 de 1980 e o 99X Electric de 2026 não é literária. É concreta. Em 1980, uma equipe de patrocínio de tecnologia entrou na pista pela primeira vez através de uma startup de computador chamada Apple. Em 2026, a Porsche corre num campeonato em que tecnologia não é patrocinador, é a essência mecânica do carro. Software dirige junto com o piloto. Algoritmo regula o torque. Sensor decide o momento de regenerar bateria. E aqui chegamos a uma pergunta de fundo. Aquela maçã arco-íris pintada na lateral de um Porsche em 1980 era uma curiosidade ou era um anúncio? A leitura crítica honesta era as duas coisas, sem que ninguém percebesse. Era uma curiosidade no contexto de 1980, em que tecnologia ainda não era categoria de patrocínio esportivo. E era um anúncio do mundo que estava chegando, em que software, semicondutor e bateria viriam a definir o que carro pode ser. A diferença técnica entre os dois carros que abrem e fecham essa história não é incremento, é salto de paradigma.
O 935 K3 de 1980 tinha um motor flat six de cerca de 3 litros, turbo-alimentado, gerando aqueles 750 cavalos em pico no modo de qualificação. O 99X Electric de 2026 tem motor elétrico ligado a um pacote de bateria de íons de lítio, com gerenciamento térmico em malha fechada, e usa softwares de regeneração de energia que simulam em milésimos de segundo qual é a melhor curva de torque para cada trecho da pista. O piloto de 1980 lutava contra a inércia do motor. O piloto de 2026 colabora com um algoritmo. E entre 1980 e 2026, a Porsche Motorsport não passou em jejum. Em 1998, vence Le Mans com o 911 GT1. Em 2015, retorna ao topo da categoria LMP1 com o 919 Hybrid, um carro híbrido que recuperava a energia das frenagens e do escape, antecipando em prova tecnologia que viria para os carros de rua nos anos seguintes. Fonte: Porsche Motorsport Press Kit 919 Hybrid. E em 2019, entra na Fórmula E. Cada uma dessas décadas adicionou uma camada na ponte que começou, simbolicamente, naquela ligação Apple-Brumos de 1979. Vale fazer uma observação crítica que o roteiro precisa registrar. A história Apple-Porsche é, em parte, mitologia construída por Cupertino e por Stuttgart no momento em que as duas marcas perceberam que tinham material narrativo em comum. Não estou dizendo que é mentira. Estou dizendo que é seleção. As marcas escolhem quais momentos contar. E o trabalho do Vintomus é mostrar não só o que escolheram contar, mas o que escolheram silenciar. Peter Gregg foi silenciado por décadas. Voltou agora porque a corrida de Laguna Seca de 2026 tornou impossível contar a história sem ele. A Apple, em 2026, é uma das 3 empresas mais valiosas do mundo. A Porsche, em 2026, completa 75 anos de motorsport. Fonte: Porsche Newsroom, abril 2026. A Apple completa 50 anos de fundação. As duas marcas, juntas, somam 125 anos de história industrial. E é nesse aniversário simétrico que a corrida de hoje, em Laguna Seca, ganha o peso que precisa para fechar o arco. Hoje, 3 de maio de 2026. Domingo. WeatherTech Raceway Laguna Seca, Califórnia. A corrida de 2026 traz para a pista um Porsche com a livery Apple recriada, não uma cópia, uma releitura. A maçã arco-íris original, redesenhada por Rob Janoff em 1977, volta às laterais de um carro de competição. A Porsche e a Apple emitiram nota conjunta confirmando a homenagem. Fonte: Porsche Newsroom Plus Apple Press, abril 2026. E a pergunta crítica que esse documentário precisa fazer antes de fechar: a homenagem de 2026 é genuína ou é marketing-driven? Se for só marketing, é uma boa peça publicitária. Se for genuína, ela honra um homem que morreu em 1980 e que ninguém mais lembra fora dos arquivos da Brumos. A leitura mais justa é uma terceira via. A homenagem de 2026 é uma construção corporativa. Sim, mas é uma construção que, sem querer ou querendo, traz o nome de Peter Gregg de volta para uma conversa que tinha sido apagada por 46 anos. Esse é o tipo de patrimônio que vale a pena defender. O patrimônio que ressuscita personagem. Hoje, em Laguna Seca, o carro com a maçã arco-íris não é mais um 935 K3 movido a turbo flat six. É um Porsche da era atual da fábrica, categoria definida na nota oficial, preparado pela Brumos, que continua existindo em Jacksonville, sob nova geração de gestão. O carro vai correr. Vai terminar ou vai quebrar? Vai vencer ou vai abandonar? E, em qualquer cenário, fechará um arco de 46 anos. O que aprendemos com essa história? 3 coisas, e elas servem para qualquer marca que queira sobreviver no tempo. Primeira, identidade visual coerente, mantida por décadas, vira patrimônio mesmo quando a primeira aparição passou despercebida.
A maçã arco-íris de 1980 só virou ícone porque a Apple, durante 46 anos, manteve a mesma família visual sem brigar consigo mesma. Quando uma marca corta, redesenha e abandona seus próprios símbolos a cada temporada, ela perde a chance de transformar uma aparição modesta de 1980 num ato fundacional de 2026. Coerência não é imobilidade. É a disciplina de evoluir o desenho sem matar a memória dele. Segunda lição. Motorsport, antes de ser performance, é teatro. É o lugar em que marcas testam não a velocidade do carro, mas a memorabilidade do desenho. Por isso a Porsche cuida de cada livery como cuida de cada peça de motor. Por isso Stuttgart resistiu, em 1980, à entrada da maçã. E por isso, em 2026, paga para trazer aquela mesma maçã de volta. A pista é palco. O carro é figurino. O piloto é ator. E o público, na arquibancada, no celular, na tela do YouTube, é a plateia que decide o que daquela cena vira história. Os arquivos da Brumos guardam, ainda hoje, uma fotografia que vale mais do que qualquer estatística da temporada de 1980. É uma foto sem mistério. Peter Gregg, no paddock de Daytona, olhando para a lateral do 935 K3 enquanto o pintor terminava o último arco da maçã. Sem capacete, sem terno macacão de corrida, camisa polo, mãos no bolso, olhar concentrado num adesivo que ele tinha brigado para colocar ali. Aquela foto é, em essência, o documento fundador desse arco de 46 anos. Um homem olhando para o futuro através de um símbolo que ainda não tinha virado símbolo. Terceira, pessoas movem indústrias. Steve Jobs, em primeira mão, decidiu bancar uma livery. Peter Gregg, em primeira mão, defendeu a entrada dessa livery na pista. Sem esses dois nomes, sem essas duas decisões, em 1979 e em 1980, a história Apple Porsche não existe. Marca não toma decisão. Pessoa toma. E é por isso que o canal Vintomos existe, para devolver os nomes que o press release prefere apagar. E o próximo Conexões. No próximo domingo, voltamos para outro cruzamento que parece improvável e que, contado pelo lado certo, vira inevitável. Um designer de moda que mudou a forma como uma montadora alemã pensa o carro elétrico. Um homem de preto, óculos escuros, leque na mão, e um Mercedes que o seguia até onde o asfalto deixasse. Você vai querer ver. Em 1980, uma maçã arco-íris foi pintada num Porsche. A Apple ainda não era a Apple. O Porsche já era o Porsche. E a história agora é nossa, até domingo. Peter Gregg, 1940-1980. A morte é mencionada de forma direta, sem detalhes gráficos e contextualizada dentro do arco trágico. Foco no homem antes da queda, formação, fluência alemã, 7 títulos IMSA, decisão de defender a livery Apple. O fim é registrado, mas não é o clímax. O clímax é o que ele construiu.